Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Hoje somos nós dois aqui, porque faz um bom tempo que a gente não grava episódios sem convidados. E é muito bom, né? Poder trazer a nossa jornada espiritual aqui. Principalmente ocupar esse lugar, né, que a gente criou. É legal, porque em entrevistas, né, muitas vezes a gente quer extrair o melhor desse papo. Por mais que a gente contribua com as nossas ideias, com as nossas experiências, ainda a gente fica bem focado em trazer as histórias, né? Aprender com quem passa aqui. Quanta coisa a gente não aprendeu, hein? E vez ou outra é muito bom fazer um episódio só nós dois para integrar tudo que a gente aprende e tudo que a gente vive. Boa. E estamos fazendo semanal aqui o nosso podcast. Estamos firmes e fortes. Para quem ainda não nos acompanha no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Tá saindo episódios completos, sem corte, para você assistir na sua televisão, onde você quiser. E para você que está assistindo também no Spotify, porque agora o Spotify aceita vídeo. Gratidão por nos acompanhar, gratidão por nos assistir. Hoje em dia o vídeo aproxima ainda mais, né, as pessoas. Então é muito legal saber que tem uma galerinha nos assistindo. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre jornada espiritual. Desmistificando a jornada espiritual para trazer um pouco da nossa experiência, que é um assunto super legal, pode complementar bem o primeiro episódio que fizemos sobre o despertar. E principalmente porque a bandeira que a gente levanta aqui no Tribe Zen é o autoconhecimento de mente aberta. Então, a nossa jornada aqui, a nossa missão é desmistificar e trazer a espiritualidade cada vez mais perto. Isso, de forma simples mesmo. E eu tinha mais recados para dar em relação ao nosso canal, mas vamos falar então sobre as imersões, né? Sim, recadinhos. Temos aí já acontecendo vários movimentos legais na nossa casa. Acabamos de receber um evento de breathwork aqui com o Carlos Queiruga. Nossa, maravilhoso, que experiência. Transcendental. É só vivenciando mesmo para saber a potência que é a medicina e essa tecnologia da respiração. Gente, quem não teve a oportunidade ainda ou quem já teve a experiência, eu recomendo, né? Como a gente sempre fala, a gente não indica, a gente recomenda porque Sim. A gente já vivenciou. Então é muito poderosa, a gente acessa estados expandidos de consciência, consegue acessar traumas, dores profundas e consegue ressignificar também, porque o acompanhamento do Carlos é muito bom. Ele é um terapeuta, né? Ele é psicólogo, então o acompanhamento dele é maravilhoso. Sim, tem uma galera que eu perguntei, a gente colocou um stories esses dias lá, perguntando se a galera já conhecia, né? Essa modalidade aí, e muita gente ainda não conhecia. Então, é legal a gente falar do que se trata, né? Então, por exemplo, se você já tem uma referência de plantas de poder, por exemplo, ayahuasca, ou por exemplo, psilocibina, sabe que você abre um portal ali, né? Um verdadeiro portal com acesso aos estados alterados de consciência, expandidos de consciência, para que você possa buscar traumas, curas, ter respostas, conexões maravilhosas. Insights. É um universo que se abre de possibilidades quando a gente desativa o nosso modo padrão neural aqui para poder ver um pouquinho com o ego ali minimizado, né? Sim. E aí, o que acontece? Agora imagina isso só respirando. É poderoso, gente. Como que... Nossa, é difícil imaginar, né? Mas a real é que funciona, é natural, não tem contraindicação, não precisa de nada, só respirar. Sim. E aí confiar no processo da guiança, que com músicas fortes, com tambor, com muita coisa legal, você vai respirando e vai ativar muita coisa no seu corpo. E a novidade é que a gente quer implementar isso. Estamos com a intenção de implementar essa vivência pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses aqui no nosso espaço, no Espaço Tribe Zen, em Interlagos, em São Paulo. Então, se você sentiu o chamado de participar, manda uma mensagem pra gente, a gente coloca no grupo e compartilha quando terá a próxima. Boa. E também temos aí, chegando a nossa mentoria de design descomplicado. Segunda turma começa dia 29 de junho de 2023. Então você está convidado, se você quer fazer suas próprias artes, independente se você sabe
zero de design, de criação. Você vai adquirir as ferramentas para fazer no seu tempo, da sua forma. E aí te dá uma liberdade e uma autonomia, além de você conseguir gerenciar melhor os seus investimentos no começo. Sim. Principalmente porque hoje em dia a maioria das pessoas que nos seguem são terapeutas e eles compartilham tudo, né? A vitrine hoje em dia, o currículo, é o que é compartilhado ali no Instagram. E aí quando você leva a sua consciência para esse tipo de arte, como você comunica com as pessoas, isso abre muito a nossa visão, né? É maravilhoso. 6 semanas para você sair criando com total liberdade. Tá lá no link na bio, inclusive também da imersão de fotografia da natureza, tem a lista de esperas, a gente vem reforçando e tem chegando, tem vindo muitas pessoas lá, já na lista de espera, que vai receber um e-mail antecipado antes da galera, antes da gente abrir o carrinho, com um valor especial para você garantir sua vaga. E é uma vivência maravilhosa, num lugar super especial, em meio à natureza. E lá a gente une a arte da fotografia, o autoconhecimento, mindfulness, fogueira, cacau. É maravilhoso, gente. E é uma chance também de você se conectar com a gente mais de pertinho. Perfeito. Um brinde aí, Karuna Kombucha. Tchim-tchim. Que delícia. Gente, nosso parceiro aqui, Karuna Kombucha, tá presente em todos os episódios, a gente sempre recomenda aqui, porque realmente é um kombucha maravilhoso. E tem um diferencial, que é um kombucha que pode ficar fora da geladeira e você pode adquirir em qualquer lugar do Brasil. Ele vai chegar sem perigo na sua casa. Perfeito. E para quem nos acompanha, tem um cupom de desconto TRIBE15, com 15% de desconto e frete grátis no pack com 12, né? Um pack com 12. Isso. Aproveita. É isso aí. Vamos falar sobre um pouco da nossa história, da nossa experiência com a espiritualidade. Muitas pessoas nos perguntam, né? Quem a gente se encontra, a gente troca muito ideia sobre esse assunto, porque a gente vive isso 24 horas. A gente mora num espaço convivendo com pessoas alinhadas e que estão num estudo similar. Cientistas de si mesmos. Exatamente. E desmistificar um pouco isso, né? Porque ainda há uma confusão, né? Será que é religião isso aí? Será que é um culto? Será que eles ficaram loucos? Seita? Será que eles viraram um hippie doido? E é engraçado porque a gente tem recebido... Tem 2 pessoas internacionais aqui no nosso coletivo, no Espaço Tribe Zen, convivendo com a gente. Pessoas da Europa. E uma dessas pessoas, esses dias, recebeu um comentário no Instagram que perguntaram se ele estava morando numa seita. Eu achei isso super engraçado. Foi? O Borja. Nossa. E aí já falaram, o Murilo Gun também... Ele já recebeu vários comentários engraçadíssimos. O que aconteceu e tal. É natural e tal, mas ao decorrer desse episódio você vai ter mais detalhes. Para você que já está nessa jornada espiritual, vai ter muita coisa legal. E para você que ainda tem essa dúvida, do que se trata isso? Eu quero saber um pouco mais. Isso também vai ter muitas boas respostas aí. E para quem já tá nessa jornada é legal, porque às vezes tem muitas pessoas que estão nessa jornada espiritual sozinhas. E não tem, às vezes, com quem trocar. É isso. Então, eu vejo muitos comentários, pessoas que mandam mensagem pra gente, que quando ouve o nosso podcast, sente como se estivesse numa roda de amigos, conversando ali com a gente. Então, é exatamente isso que a gente vive no nosso dia a dia. O que a gente traz aqui nos episódios é um transbordo do que a gente já vive, vivendo em coletivo, compartilhando a nossa vida com outras pessoas e trazendo a espiritualidade em tudo. Sinta-se na nossa tribo. Sinta-se acolhido. Você não está sozinho. É porque isso é muito normal quando a gente muda um pouco os paradigmas da nossa vida por algum motivo natural, né? Porque o nosso ser, ele almeja a reconhecer a nossa essência, a relembrar quem somos. Sim. E aí é natural que você comece a se distanciar das coisas que você antes fazia, pessoas, de tudo, desse universo que parece não fazer mais sentido. E aí muita gente fica sozinho, fica, poxa, e aí, e agora, Como que é isso? Agora não me encaixo em lugar nenhum, é muito normal.
Tem essa jornada, né? Às vezes é a noite escura da alma ali que você se sente sozinho, mas em um determinado momento, quando você alinha a sua frequência, você começa a atrair a sua Nossa, tribo. muito, muito. Então sinta-se conosco. Temos muitas coisas. E outra, quando você conecta em tribos como a nossa, eu vou te dar uma dica. É muito legal porque uma pessoa que você conhece te indica para mais 10. Dessas 10 pessoas vão te indicar para mais outras e mais um monte de evento, um monte de coisas, ideias novas. Eu sinto que é uma tribo de buscadores, de estudiosos de si mesmo e de certos conteúdos e ensinamentos milenares que gosta de compartilhar, que gosta de indicar, que gosta de colaborar, De gosta de aprender. multiplicar. Nossa, meu, é impressionante. Verdade. E faz toda a diferença estar presente, porque às vezes a gente fica ali no nosso mundo estudando, colocando muito conteúdo pra dentro, mas viver a espiritualidade é estar presente, é estar em grupos, é Verdade. trocar. Verdade. Isso é poderoso. A dica é, por exemplo, tá começando uma jornada ou conhece alguém que tá começando uma jornada? No meu caso, sabe o que foi? Eu fui fazer um leader training. Aqueles treinamentos e tal, de liderança, que tem umas respirações holotrópicas ali. Eu já falei, opa, tô acessando coisas que eu nunca vi, que eu pensei que era possível. Depois eu cheguei no Mindfulness, que é uma coisa super acessível, uma boa porta de entrada, para conhecer um pouco de meditação, de silenciamento e tudo mais. Então é uma dica assim, você viu lá um workshop de Mindfulness, algum conteúdo grátis que você vai ter uma jornada na internet, aproveita. Aproveita, é um caminho de entrada para você começar a se conectar com as pessoas e começar a desbravar esse novo universo, Vai criando uma rede. que você sente, né? Isso, vai criando uma rede. Uma rede de apoio. Rede de apoio, isso é muito bom. É. Comigo foi assim, acho que a principal chave foi quando eu fiz o Mindfulness e comecei a meditar. E ali com as práticas, eu descobri tanta coisa sobre mim. Descobri sobre meus hábitos, descobri sobre outro canal de criativo, de ideias. Eu descobri tanta coisa, foi uma coisa revolucionária, porque até então eu não meditava. Que é uns 5 anos atrás, talvez. Sim. Eu acho que foi isso. E a Sol também, hoje, ela é instrutora de Mindfulness. Então, né? Ofereço essa jornada para quem sentir no coração também. Me manda uma mensagem. Para os interessados, temos condições especiais também. E tudo que a gente faz de movimento, galera, seja a parte do design, seja a imersão de fotografia, seja um day use, algum retiro urbano, vai ter tudo isso que a gente já vivenciou. Mindfulness, meditação, respiração, várias coisas, que é o que a gente estuda. E pensa comigo, né? Eu tava assistindo esses dias, reassistindo o filme Interestelar. E aí explodiu minha cabeça, fazia tanto tempo que eu tinha assistido e eu não lembrava mais e tal. Acho que eu assisti com uma outra consciência, com certeza, né? Agora é muito legal rever os filmes. E lá fala da quinta dimensão, fala de espiritualidade, fala de coisas extremamente profundas. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, esse filme é super cultuado, né? Pela população geral, né? Pelo senso comum. É um filme de respeito. E aí, quando num filme como esse, com grandes atores, produções de Hollywood, a pessoa vê lá uma outra dimensão e fala assim, uau, que legal. E aí, quando a gente pega e traz uma coisa assim, poxa, cara, acessar outras dimensões, outros estados de consciência, parece uma coisa de maluco, de hippie maluco, de, sei lá, você pirou, o que você tá fazendo agora da sua vida? Olha que contraste, né? Sim. Porque quando é colocado num filme como Matrix, como Interestelar... É super uau, cult. Aí é massa, né? Entortar a colher. Mas realmente, quando a gente começa com essas jornadas para mergulhar dentro de si, você acessa dimensões. E isso é maravilhoso, porque você começa a ver que esses caras que estão fazendo esses filmes, eles com certeza acessaram isso. Por exemplo, o filme Avatar, que a gente já trouxe aqui. Tem até o episódio sobre Avatar. Tem o episódio sobre Matrix também, que é o nosso segundo episódio mais ouvido no podcast. Muitas pessoas chegam até esse episódio porque faz parte da cultura, né? Então é muito popular. E aí, quando você vê esses filmes, essas ideias desses autores que colocaram lá, diretores, você vê que realmente os caras acessaram alguma coisa.
Porque é muito real. Pois é. Eu tava esses dias assistindo uma palestra do Matias de Stefano, e ele fala assim, o que é ser um ser espiritual? O que é ser espiritual? E ele dá uma definição muito simples, né? Segundo as palavras dele, ele diz que é a qualidade ou habilidade de respirar de forma consciente. Nossa, uau. Sabe? E é legal porque quando a gente vai também lendo materiais, filosofia, psicologia ou outros estudos, o que acontece, né? Tá funcionando normal aqui. Então, quando a gente começa a estudar livros que são cultuados não só por pessoas espiritualizadas e tal, como Sapiens, do Yuval Harari, né? No Sapiens, ele traz informações muito importantes que, por exemplo, a diferenciação do ser humano para todas as outras espécies, que é a nossa capacidade de imaginar. Nossa capacidade de criar coisas dentro da nossa mente, de criar futuros imaginados, de ter todo esse esquema na nossa mente. Então, eu acho que a espiritualidade tem muito a ver com isso, porque é acreditar no invisível, é acreditar no que não existe, é ter a capacidade de sentir a partir dessa habilidade. Sim. E quanto mais eu sinto que você confia, por exemplo, se você pegar nossas avós, tudo bem que elas estavam enviesadas na religião, mas é uma força tão grande de fé e de acreditar que você vê, é inabalável. É algo assim muito bonito de ver que uma pessoa ela consegue acreditar no que ela não vê. Que não é o velho ver para crer, né? É o crer para ver. Crer para ver. Que é muito poderoso. E conecta tanto quando vê documentários como O Segredo, ou Física Quântica, ou outras coisas assim, você vai começar a cruzar as informações e falar assim, poxa, e perceber, tá tudo falando a mesma coisa. Tá tudo falando a mesma coisa. Que nosso pensamento tem poder. Nossa mente cria a nossa realidade. Por quê? Percebemos o mundo através das nossas lentes, que são filtros de condicionamentos que a gente foi recebendo. Herdou isso. Herdou isso desde a infância, que foi programado e recebeu toda a educação, códigos morais, códigos de conduta, culturais, crenças. Então, isso tudo formou um pacotinho de informações que tá com a gente, ok? Então, já que a gente herdou isso, alguém disse, e alguém disse para esse alguém também, e foi levando isso adiante. Por isso, uma coisa muito importante que a gente sempre fala aqui, é um conhecimento aqui do Dom Miguel Ruiz, os 4 compromissos, e o quinto compromisso também, que aprofunda muito. Maravilhoso. Ele ensina uma coisa muito legal nesse livro, que é você começar a perceber o que é a verdade. O que é a verdade? É tirar tudo aquilo que foi intitulado de alguma coisa, atribuído, Símbolos. E falar assim, tira isso. O que é, de qualquer forma, né? Sim. O que é? A natureza ela simplesmente é. Você pode dar o nome que você quiser, você pode negar ou não. Ela existe. Inclusive, eu tô lendo o quinto compromisso, que aprofunda os 4 compromissos. E é muito interessante, porque tem uma parte desse livro que ele fala sobre o nosso sistema de crenças. E casou, que a gente teve também o curso de Theta Healing aqui do Anauê, ele estava trazendo sobre essa questão das crenças. E algo que ele fala muito interessante é que o nosso sistema de crenças, ele é tão estruturado, tão rígido, que ele compara isso até a uma parede, um muro. E aí, esse sistema de crenças, quando você traz ele, né, faz parte do seu ser, faz parte do seu inconsciente, porque a gente não vê, mas ele tá ali. E o inconsciente muitas pessoas associam, né, que é o nosso corpo, né, 90%
do que a gente vive é através do nosso inconsciente. Então, se você pegar o seu corpo, ele é sólido, ele é matéria, né? Uhum. E aí ele fala que quando você começa a desbloquear esse sistema de crenças e começa a limpar essas crenças, você tem que substituir por crenças novas. Porque senão a estrutura desmorona. Uhum. E aí você também abre espaço para outras crenças da mesma ressonância entrarem. Então é muito interessante, porque, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. De que eu preciso tirar essas crenças e repor com crenças novas, com crenças positivas. Isso é muito poderoso. É uma informação que, se eu não tivesse lido esse livro, eu não ia saber. Uhum. Quando a gente fala de jornada espiritual, eu penso que tem muito a ver com liberdade. Liberdade de ser quem você é. Uhum. Liberdade de ser alguém que não foi aquele que foi ensinado quem você é. O que você é, né? Condicionado. Condicionado. Tipo, alguém disse que você é isso ou aquilo, que você deve fazer isso ou aquilo, e que as coisas são isso ou aquilo. Uhum. O que acontece se você não tivesse essas informações e simplesmente vivesse num mundo que você descobre as coisas? Eu acho que a espiritualidade tem essa liberdade de convidar você a redescobrir tudo que existe, inclusive você mesmo. Uhum. Vamos pensar do zero? Eu sempre gosto do exemplo do extraterrestre que chega na Terra e não conhece nada. Como que ele olharia para as coisas aqui? Nossa, será que ele falaria, poxa, que absurdo a forma que vocês organizam a sociedade? Sim. Inclusive, eu indico aquele filme K-Pax, né? É, K-Pax. Que é exatamente isso. É exatamente isso. Esse filme é maravilhoso. Assistam. É K-PAX, K-Pax. A Caminho da Luz, uma coisa assim. Uhum. Não, esse filme é isso que eu tô falando. É. Então, o exercício que é legal fazer é começar a olhar pro mundo, acorda, tipo, desperta. Por isso despertar da consciência, despertar espiritual. Por isso que a gente fala isso. O que é? É assim, poxa, peraí. E se eu começar a questionar a veracidade das coisas que eu já conheço? Uhum. Essas informações que estão aqui no meu HD interno agora, o que acontece se eu pensar diferente? Né? Hoje, os estudos científicos estão avançando cada vez mais para provar o poder da mente. Uhum. Né? Tem muitos estudos. O Joe Dispenza está na linha de frente provando o poder da mente, o poder dos pensamentos, alterando a química do nosso corpo, relacionando com frequências eletromagnéticas da Terra, do nosso ambiente. Então, quando a gente começa a falar de jornada espiritual, para mim tá muito mais claro agora que a gente começar a normalizar essas coisas que pareciam antes invisíveis ou que não existiam. É começar, não. Eu acho que é voltar a naturalizar. Exato. Porque se você olhar para os nossos ancestrais distantes, os povos originários, isso é natural. Isso de você olhar para as coisas não com significados condicionados, igual a gente foi ensinado numa sociedade que precisa trabalhar e precisa alimentar a Matrix, vamos dizer assim. Sim. Eles vivem dessa forma natural, que é uma relação harmônica com tudo, com Sim. todos os seres, com a natureza, com os ancestrais, com os elementos. É que agora a gente tá chegando num refinamento de cruzar a ciência com o sutil, com a arte, com aquela coisa que não é só objetiva e sim subjetiva, e unir tudo isso. Olha que bonito que é começar a se abrir para aquilo que eu não conheço ainda, para aquilo que, nossa, eu possa descobrir, porque precisa vir alguém com 50 mil testes científicos, comprovações, ou vir alguém famoso para falar assim, poxa, alguém se curou com a sua vibração, mudando o seu estado interno, aplicando alguma técnica de respiração. Você vê o Wim Hof, você vê coisas impressionantes por aí, né? Sim. Manifestações.
É poderosíssimo. É poderoso. E aí eu desafio quem nos ouve aqui, porque quando a gente fala de descobrir algo que você não conhece, olhar por esse invisível, eu desafio quem nos ouve que esse invisível está dentro de você. Você não precisa buscar esse invisível em livros, buscar em mestres espirituais. Como eu olho para mim e falo, o que eu ainda não sei sobre mim? O que eu ainda não sei sobre a minha ancestralidade? O que eu ainda não sei sobre as minhas crenças e os meus padrões? E começar a estar nesse estado de autoobservação. E aí perguntar, por que será que eu gosto mais de amarelo do que de vermelho? Por que será que desperta certa emoção quando eu me deparo com uma situação externa, que é só um reflexo do que está dentro de mim? Isso que é poderoso, é olhar para esse invisível que está dentro de você mesmo. Essa investigação é muito interessante e inevitável. Por quê? Quando existe uma ruptura na vida, quando a vida começa a não fazer mais sentido, depressão, essas coisas, sabe o que está acontecendo? É o seu ser gritando e falando, eu não quero mais ser esse personagem. Esse fantoche, chega. As coisas não fazem mais sentido. Por quê? Eu tô vivendo uma fantasia. Isso é natural, eu não preciso nem me aprofundar nisso. Sim. Cedo ou tarde, se você não se conecta com a sua essência e viver no modo automático, condicionado com as suas crenças e levando isso... É lógico que a nossa experiência aqui na sociedade hoje tem um monte de prazeres e coisas maravilhosas para ser feito. É igual a questão do bife da Matrix lá, né? Quando o Cypher fala, não, a ignorância é uma bênção. Eu posso viver na Matrix, eu posso experienciar e saborear o que esse mundo tem a oferecer e falar assim, talvez eu me satisfaça com esses prazeres da vida e eu vou descansar na hora certa e eu curtir minha vida. Mas é assim, não vai fazer sentido se você não começar a se conhecer, porque uma hora ou outra a conta não fecha, né? Sim. O boleto chega. E principalmente ligando isso que você trouxe sobre esse momento de crise, esse momento que é como se a alma estivesse falando, olha aqui pra mim, querendo sair do nosso corpo, gritar pra gente ser o nosso eu verdadeiro e autêntico. Uma das nossas mentoras trouxe isso esses dias, que tem desejos, esses desejos, eles são divididos. Então tem os desejos da nossa personalidade, que também são bons e necessários, mas existem os desejos do nosso espírito, os desejos da nossa alma. Sim. E um dos desejos do nosso espírito é o crescimento e a evolução. E aí, se você tá na sua zona de conforto, não se desafia, não busca autoconhecimento, né, não olha para si, vai chegar um momento que vai bater essa vontade de crescimento da sua alma. E aí é onde vem as crises. O que acontece é assim, tem um joguinho já previsível da vida, da harmonia perfeita desse universo, dessa energia que tudo permeia, que é assim, viemos aqui para evoluir, também para ser feliz, também para desfrutar, mas é uma missão, na minha visão, né, no meu estudo, é uma missão planeta Terra para estudar, descobrir, explorar, reconhecer e reencontrar nosso ser. Sim. Minha visão. Ok, como que eu faço esse ser que tá aqui perambulando começar a descobrir se ele tá meio sonolento, em torpor aqui? Desafios, dores. Então é inevitável que algum tipo de desafio vá aparecer na sua vida. Vai aparecer. Dores profundas. Não existe uma estabilidade, não existe essa frequência totalmente calma. Você pode ser a pessoa mais abençoada financeiramente do universo ainda, né? Por que muitos artistas e pessoas bilionárias tiram a própria vida? Né? Porque começa a ligar os pontos aí, porque tem uma coisa em comum aí. Sim. Por que às vezes a gente vê que monges, pessoas, mestres, são super felizes. Pessoas mais felizes, já estudadas do planeta. Peraí, vamos entender o que essas pessoas têm em comum. Tanto as que sofreram e não conseguiram superar um desafio, quanto aquelas que vivem numa plenitude. Por que não olhar para isso e começar a falar assim, pô, deixa eu escutar
essas histórias. E aí, eu percebo nessa jornada, nessa caminhada, como eu me abri para isso. Então, não vou falar que eu escolhi trilhar uma jornada espiritual, que eu sou isso, eu sou aquilo agora. Não. Eu só tô estudando coisas mais sutis. Sim. Coisas mais profundas. Desde Sapiens, desde física quântica, neurociência, até Bhagavad Gita, até coisas de anjos, arcanjos, e tudo relacionado com qualquer universo super fantasioso, assim, que vamos colocar, né? Que na verdade é a realidade. Que é a realidade. E se você, assim, uma dica que eu dou para quem tá nos ouvindo, que eu acho muito interessante, que isso tá servindo para mim, é quando você se depara com algum desafio na sua vida. E aí isso te impulsiona a ter uma crise, e aí você vai olhar para as coisas de uma maneira diferente. Sim. Mas nem sempre precisa ser assim, né? Boa. É como as pessoas falam, tem o caminho do amor e o caminho da dor. E aí, como que a gente olha para esse caminho do amor? Como que a gente desmistifica isso e deixa de forma mais prática? Uma chave muito importante para mim que foi você fazer ter acesso a ferramentas de autoconhecimento. Por exemplo, Eneagrama, desenho humano, astrologia, Tzolk'in, tem tantos hoje em dia, tantos, né, que investigam a sua personalidade, enfim. E aí, nessas ferramentas, cada uma delas tem algo que é o lado sombra. Certo. E aí, quando você olha para esse lado sombra da sua personalidade, né, das suas características, você vai ver que tem coisas lá que você faz, que faz parte dos seus hábitos. E aí eu tenho acesso ao que eu preciso curar antes de virar uma crise. Por exemplo, eu, tenho acesso muito fácil à raiva. Vamos dizer assim. E aí, no meu Eneagrama, fala sobre isso, que eu pendulo para esse oposto, que é, no caso, ali, o oposto do amor, né? É a raiva e o ódio, que vem de forma avassaladora. E aí, quando eu olho para isso, aquela informação tá clara, tá ali no livro, e eu já comprovei que isso vem através de algumas situações. Aí, como eu olho para essa raiva e falo, vou dar um jeito em você, vou canalizar essa raiva para outras coisas, vou aprender a curar, vou olhar para o meu sistema, constelação sistêmica, para eu conseguir operar melhor nesse mundo. Porque eu não posso ficar refém de um sentimento que tira a minha energia e que acaba com as minhas relações. Então, isso é um indicativo muito bom. Olhar para a sombra desses testes, né, dessas ferramentas de autoconhecimento. Isso que você falou tocou um sino na minha cabeça aqui, como dizem os americanos, né? Ring the bell. Eu falo assim, pô, é verdade. Sabe o que é isso que você falou? É se tornar guerreiro. Porque a espiritualidade pode parecer bullshit, alguma coisa, mas eu vejo hoje como um caminho do guerreiro, da guerreira. É um super caminho do guerreiro. Tem que ter coragem, tem que ter força, tem que estar disposto, porque encarar essas dores, encarar esses desconfortos, essas sombras, não é pra qualquer um. Sabe? Você tem que estar muito disposto mesmo. Imagina, sabe aquela agulha debaixo da unha? Várias agulhas debaixo da unha, sabe? Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer. Agora imagina isso 1000 vezes, e aí você fala assim, olhar pra sua ferida mais profunda. Aquele que tem coragem de ir em direção a isso é um guerreiro, é uma guerreira. Sim. Cara, podem ridicularizar, podem fazer piadas, não importa. Mas quando a gente tá nesse caminho, a força que é necessário, de um bom sentido, de coragem, e até digo mais, sabe uma prova de coragem muito forte? É assim, você pode ser o cara mais seguro, a mulher mais segura, mais empoderada, mais inteligente, estudada, com milhões de formações, com muita grana, com um império formado, mas vai lidar, por exemplo, com conflito com pai e mãe, com conflito familiar, ancestral e tal. Muitas vezes isso daí é preciso ser um baita de um guerreiro pra falar te amo pra sua mãe. Não é? Tem muita gente que não consegue. Não consegue. Ou pra dar carinho pra sua avó. Sim. Ou pra sentar e conversar. Tem tantas coisas. Então, de uma forma ou de outra, vai pegar. E aí você vê que o caminho do guerreiro
são as pessoas que encaram esses desconfortos. Fala assim, poxa, ok, isso é desconfortável para mim, mas e se eu transcender isso? Pode ser aos poucos. Sim. Não precisa ser, né, um negócio extremo, radical. O caminho da espiritualidade que eu vejo, e é o que eu gosto de me imaginar nele, é o caminho natural. É o caminho que eu respeito meu corpo, respeito minha essência, que eu vou aprendendo aos poucos, mas que eu vou sempre numa direção, né? Que eu tenho essa coragem de agir. Com certeza. E falando em coragem, falando sobre essas questões de olhar para áreas da nossa vida, também é outra chave muito poderosa. Porque como eu faço com que eu abro mais a minha espiritualidade, o meu autoconhecimento, sem ter que passar pela dor? Muito fácil. Como eu olho para algumas áreas da minha vida e vejo assim, por exemplo, a área financeira não tá do jeito que eu gostaria. Gostaria de estar ganhando mais. A minha área de relacionamento não tá 100%. Talvez tenha algumas insatisfações em relação à minha relação com meu parceiro ou minha parceira. Certo. Ou eu olho para a área família, por exemplo. Tem muita gente que não fala com pai e mãe, que não fala com o irmão, que não vai ver avó e vô. E às vezes o avô e a avó tá vivo ainda. Então, quando você olha para isso e leva para sua consciência, será que isso tá do jeito que eu gostaria, com o jeito que a minha alma almeja, do jeito que eu me sinto honrada em estar na Terra e falar assim, cara, eu tô bem com a minha família, eu tenho um relacionamento extraordinário, minha conta bancária tá recheada, eu consigo ter recursos para fazer o que eu quero na minha vida, desfrutar a vida, investir em coisas que eu acredito. Então, esse é um desafio também muito legal, olhar para áreas da nossa vida e ver, opa, essa área aqui eu gostaria de levar para um outro nível. E aí é onde você trabalha o autoconhecimento de forma consciente, não precisa passar pela dor. É aquela pergunta clássica, você tá feliz? Muitas vezes aquele que mais aponta e questiona é a pessoa que tá mais na dor. Reclama, por exemplo. Nossa, porque eu não consigo ganhar bem, ou porque tá difícil ganhar bem, conseguir vender hoje nas redes sociais com tanta concorrência. Mas isso é uma ilusão e é uma desculpa que você conta pra você mesmo. Porque se você começa a trabalhar em níveis mais profundos da sua alma, camadas mais profundas, ancestrais, não tem como dar errado. Por exemplo, a professora Lucilena trouxe esses dias na palestra que a gente assistiu sobre se algo está dando errado na sua vida é porque você está desrespeitando alguma das leis universais. Esse é um ponto legal que eu ia chegar também, que é esse estudo sobre o que rege esse universo. Sobre o que rege o ser humano. Não temos leis da gravidade, do espaço-tempo. Todo mundo sabe disso e vive isso, né? Só que existem outras leis. Existem outras coisas interessantes relacionadas com energia e frequência, já dizia Tesla, né? Pense em formas, né? Energia, frequência, vibração. Então, quando a gente começa a olhar para isso, começa a ver que o mundo espiritual, o mundo místico não é tão distante assim. É sintonizar. É ciência. Com algo que eu não tô vendo a olho nu, que eu não tô escutando aqui com o meu aparelho auditivo, né? Porque não tem como negar. Por exemplo, você tá ouvindo a gente aqui. Por acaso você tá vendo o som? Você pode estar vendo o vídeo aí no seu celular, no seu computador. Mas você tá vendo o som? Por quê? O som é frequência, é vibração, e né? aí você tem alguns testes que você coloca uma areia ali numa plataforma e você vê as ondas sonoras agindo. E né? é uma das leis universais. Exato. Então, agora falando um pouco da nossa jornada até aqui, né? Da nossa experiência, nossa vivência, as coisas mudaram muito nesses últimos 2 anos, né? Quando começamos a estudar, nos conectar, eu acredito que quando a gente mudou nossa frequência, e como foi feito isso? Simplesmente buscando e nos descobrindo. Uma vez que você encara certas crenças, traumas, desafios, começa a olhar e arrumar a bagunça interna, começa a sua frequência a ficar diferente. Que é quando eu falei que você, já não consigo mais usar as mesmas coisas que eu usava antes, andar com as mesmas pessoas, aquela coisa. A frequência mudou. A frequência mudou, novas possibilidades se abrem. Novas coisas vão ser atraídas para você, para sua vida. Ok, continuando nesse estudo, a gente vai subindo oitavas
nessa espiral da vida. Isso tá ficando muito claro pra gente. A gente tá subindo oitavas. Coisas que antes nos tiravam do sério, já não tiram mais tanto do sério. Coisas que antes afetavam a minha saúde, agora eu tenho mais conhecimento para viver de uma forma mais saudável. Trabalho que eu preciso fazer para que eu me sustente nesse plano, agora vem com mais facilidade. Então, isso impacta diretamente na nossa qualidade de vida e na nossa experiência aqui. Você pode acreditar ou não, mas se eu te disser que essa nossa jornada está acontecendo tudo isso, está proporcionando mais recursos financeiros, relações melhores, uma vida com mais saúde, uma vida mais plena e feliz. Sim. Quem não quer isso? Maravilhoso. Quem não quer isso? Todo Quanto mundo. custa isso? Sim. Né? Tem tanta gente que vai buscar medicamentos, soluções milagrosas, atalhos, mas não tem atalho. O atalho é esse trabalho interno. Então a gente está agora num lugar muito interessante, porque, exemplo, né? Como eu já passei pelo Mindfulness, já passei por plantas de poder, né? Maravilhosas, né? Revelações incríveis. São um salto quântico de consciência, né? A ayahuasca, psilocibina, cada vez mais estudada e comprovada. Saltos quânticos de consciência, porque, né? Nem vou me aprofundar. E recentemente, né? Já fizemos o Reiki, né? A energia Reiki. Recentemente, fizemos aqui no nosso próprio espaço, recebemos um curso de Theta Healing e eu fiz essa iniciação no Theta Healing. E, que universo maravilhoso! Começar a entender mais sobre esses planos, dimensões, frequências e tal. É muito interessante. Abriu novas possibilidades aqui. É como se... A Sol também, né? É como se a nossa antena receptora aqui do nosso ser tivesse agora sendo sintonizada para captar mais informações. Mais informações que vão nos ajudar muito. Muito, que vão nos trazer uma guiança. Total, e a gente tá sendo muito guiado. É interessante de ver, por exemplo, eu observando você. Você começou a praticar bastante esses dias. E aí você trouxe uma questão que você se sente mais como se você estivesse criando uma intimidade com o Criador. Que muita gente vê o Criador como algo distante, algo que é superior e tá fora. E não, o Criador é você também. Você é o co-criador. Por exemplo, um termo que é muito utilizado quando a gente adentra no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, quando a gente tem o famoso despertar espiritual, é falar que a gente se torna um buscador. Aí um dia eu tava pensando nessa palavra, por exemplo. Buscador. Buscador é alguém que tá buscando algo, correndo atrás de algo. Mas aí tem como a gente ressignificar isso e pensar, buscador de si mesmo. Mas na verdade esse buscador de si mesmo nada mais é do que um co-criador, um manifestador da sua própria realidade. Um designer da sua realidade. O artista da vida. Isso. Mestre de si mesmo. Mestre de si mesmo. Estamos vivendo um movimento planetário que tá muito claro isso, né? O Mena já falou num dos nossos episódios aqui sobre essa nova transição planetária, onde agora somos mestres de nós mesmos. Isso é muito legal porque eu não busco algo externo, eu sou o todo. Eu sou Deus. Eu sou a energia que tudo permeia, a unicidade. Então são conceitos que vão fazendo sentido e se linkando nos diversos estudos milenares que a gente vai encontrando por aí. Tudo quanto é tipo de livro fala a mesma coisa e fica cada vez mais claro. Então nesse ponto da jornada que a gente tá, um ponto interessante. Esses estudos estão se convergendo. Sim. Muito. Tudo tá fazendo sentido agora. Coisas que a gente viu, leu, aprendeu, agora que passam por nós, agora estão acessíveis para o nosso intelecto, para a nossa consciência. Então, uma coisa muito interessante nessa jornada de evolução, assim, é que você começa a subir um degrau para absorção de informações novas, que antes não seriam possíveis, nem percebidas, talvez. Sim, ou até existe um esforço. Por exemplo, eu vejo alguns amigos que gostam muito de estudar coisas complexas, por exemplo, hermetismo. E é algo complexo.
E aí, quando a gente só fica tentando colocar conhecimento, conteúdo pra dentro e ainda não consegue assimilar, às vezes não consegue recordar daquilo, como que eu faço isso ser possível na minha vida? Aí eu já vi que existe uma outra esfera de aprendizagem, que é sintonizar nessa frequência. É como se você Boa. fizesse um download. É Tô isso. sintonizada nessa frequência, expandi minha consciência. Minha consciência tá num nível além, não é melhor nem pior, é só um nível, né? É como se você elevasse a frequência ali, mudasse a estação de rádio, e aí você consegue ouvir a música que tá tocando naquele rádio. Qual que é essa música? É aquele conhecimento que eu tava tentando ler milhares de livros, ver milhões de vídeos e não tava entrando. E agora entrou com facilidade, fez sentido? Sabe aquele cabo que é plugado na nuca da galera da Matrix, do filme Matrix? É basicamente isso, galera, que a gente tá vivendo, sabe? Acessar conteúdos, aprender coisas, absorver, integrar conteúdos e saberes, conhecimentos, habilidades, sabe? Habilidades que vêm de um fluxo canalizado. Imagina canalizar, isso tá cada vez mais comum no nosso dia a dia. Tudo é canalizado. De vem uau, acabou de vir aqui uma resposta. Um número, um nome, uma voz, um sim, um não. Um sussurro. Esse gut feeling, né? Esse instinto, intuição, ele fica cada vez mais alto. Cada vez mais fácil de interpretar. Isso. Nesse ponto da nossa caminhada, o que eu posso compartilhar com você, pelo menos da minha experiência, é isso. O instinto tá ficando mais afiado, mais harmônico com o meu ser. Mas por que tá ficando mais afiado? Porque existe a confiança. Existe a abertura. A fé, a crença, né? Isso. Porque durante muito tempo, às vezes, a gente foi ensinado, eu fui ensinada a não confiar no que eu tô sentindo. E aí, como que eu vou confiar em algo que eu acho que não é verdadeiro? Entendeu? Essa é uma questão interessante, porque não basta ter fé. Se dentro de você alguma coisa ainda não tá coerente, isso daqui é chave, hein, galera? Ó, a fé não é simplesmente dizer acreditar ou querer acreditar. É sentir. Isso é chave. Então, por quê? Porque o sentir, ele é coerente. Ele começa a criar uma coerência entre o sentir, pensar, agir e ser. Né? E começa a fazer coerência. E nessa coerência do ser é onde as coisas acontecem. É onde você sobe de nível, sobe uma oitava. E essa coerência também tá conectada com as leis universais. Total. Que aí é onde as coisas na sua vida começam a dar certo. Forças da natureza, leis universais. Esse é o estudo da espiritualidade. Tem como negar as forças da natureza? A influência da lua nas marés? A influência das estações? Ou seja, a gente tá se reconectando com o que é natural, com o que já tá aí, não tem como negar isso. E cara, se você olhar pra Lua, por exemplo, igual você trouxe esse exemplo, se ela influencia marés, né, do oceano, daquela coisa gigantesca que permeia o nosso planeta, você acha que ela não vai influenciar você, que é um grão de areia? Se o magnetismo da Terra, essas frequências eletromagnéticas, elas influenciam tantas coisas, por que eu não posso interagir com essa energia? Né? Olha só, eu posso interagir com o núcleo da Terra e receber energia. Cara. Verdade. Recarregar minha energia, por exemplo, igual uma prática do grounding que a gente trouxe no episódio com a Rita Castro. Infinitas sobre possibilidades. biohacking. Você tem um superpoder. Eu posso ir lá e recarregar minha energia, tenho energia infinita, limpo o meu campo vibratório. Tem tantas práticas, tantas ferramentas, né? E olha só, pensa por essa perspectiva. O que eu tô perdendo? Nada. Eu posso fazer tudo que eu fazia antes, eu posso fazer qualquer coisa, só que agora eu tenho mais possibilidades. Sim. Ou seja, essa aversão ao misticismo, ao invisível, ao holístico, pra mim não faz o menor sentido. Sim. É só um confronto do ego pra proteger a sua própria persona, porque para separação. Porque olha que vida que a gente tem aqui com tecnologia, né, Pessoas com maravilhosas, acessos, vivendo da mesma forma, só que com mais possibilidades. Então a gente faz o quê? Agrega esses conhecimentos milenares, essa conexão com o nosso eu superior, com Deus, como você queira chamar, com a prática aplicada
nessa experiência da Terra agora, No dia a dia. no dia a dia. É isso. E hoje, até ligando isso que você falou sobre a prática, sobre investigar mais, né, o que te acontece. Uma observação que a gente teve hoje, depois da prática de breathwork, foi exatamente isso. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas eu vou lá naquele retiro, vou ter que pagar X, ou eu vou ter que respirar. Nossa, vou ter que respirar forte durante, sei lá, 1 hora, meia hora que seja, né? Cada um tem um tempo de respiração ali forte. E às vezes a pessoa acha que dá trabalho. Mas, cara, olha o tanto de trabalho que dá pra você administrar uma emoção de baixa vibração, por exemplo. Nossa. Me veio isso hoje. O quanto de energia eu preciso pra sustentar a raiva no meu corpo, porque eu não tô sabendo lidar com ela e eu quero guardar ela aqui e quero brigar com o mundo. Eu gasto muita energia. Eu intoxico o meu ser. Isso dá muito mais trabalho do que eu deitar ali, respirar, ressignificar algumas coisas e curar. Muito. Isso me fez lembrar uma coisa pra gente ir caminhando pro final, mas eu queria comentar uma coisa interessante dessa jornada espiritual, né? Essa nossa jornada de estudo. Eu percebi que algumas coisas não estão fazendo tanto mais sentido, assim, no sentido de que, sabe, medicamentos quase não fazem parte mais da nossa vida. Né? Médicos, hospitais. Você sabe, é muito raro a gente ficar doente. Nem melatonina, que é um suplemento. Eu lembro que eu tomava melatonina antes, é natural. Eu tomava pra dormir. Hoje não precisa mais. Não é interessante? É interessante. Porque a gente dorme bem. Eu não preciso de nenhum suplemento. A gente tem energia. A gente gosta de um cafezinho às vezes, porque, né? A gente gosta de... Às vezes usa energia bem usada mesmo, né? Sim. Mas toma um cafezinho. Mas olha só, que interessante. A gente não fica doente, não precisa tanto mais de médicos e clínicas, exames e coisas acontecendo. Outra coisa que tem acontecido é não há muitos percalços, acidentes, coisas assim desse sentido. É muito raro. Sim. Perder coisas, tomar golpes, coisas assim. Por quê? Olha, pode ser coincidência, mas eu acredito que essa frequência elevada atrai coisas boas e minimiza efeitos como esse. Sim. Minimiza o sofrimento da vida, sabe? Verdade. Porque eu não vou me conectar com algo que não tá vibrando comigo. Se eu tô numa outra vibração, eu não atraio aquilo. Leis universais. Outra lei universal. Como está dentro é como está fora. É isso. Então, eu vou jogar uma pulga atrás da orelha de quem tá nos escutando ou nos vendo. Que assim, tem acontecido muitas coisas na sua vida, muitas desgraças, muitos acidentes, muitos percalços. Quebrando as coisas em casa. Sabe? Parece que a vida não é justa. Sabe? Se você tá sentindo isso, é o momento de falar assim, ó. Se eu tomar a responsabilidade sobre tudo isso, eu sou responsável por tudo que me acontece. Faz essa afirmação. Eu sou responsável por tudo que me acontece. Sim. Quando você faz essa afirmação e começa a olhar dessa perspectiva, você vai começar a fazer movimentos que vão fazer sentido para que isso mude de fato. Que é a pergunta poderosa. Não é o por que as coisas ruins estão acontecendo comigo. Pra quê? E sim, pra quê? Isso. Se tá acontecendo, tem um motivo que tá te ajudando a perceber algo. Então, primeira pergunta é isso aí, ó. Eu sou responsável por tudo que me acontece. Afirmação, não pergunta, né? E pra que isso tá me acontecendo? Qual é esse sinal, essa informação que o universo tá mandando pra que eu evolua? Olhar de investigador mesmo. Massa. Porque você não tem nada a perder também fazendo isso, sabe? Porque você ficando com remorso, triste, com mágoa, rancor, eu garanto que isso não vai ajudar. Não vai. E por mais que seja difícil falar, mas é fácil falar, é difícil não sentir. Ok. Mas liga essa chave. Liga essa chave e caminhe em direção a essa investigação para que você possa ter possibilidade de descobrir coisas novas. Porque só descobre quem tá olhando, né? Se você não olhar, você não vai perceber. Sim, aí tá no ponto cego. Ponto cego. E é isso. Então fica essa dica pro final, porque, nossa, tem muito pano pra manga. Eu quero saber de você que nos escuta, que nos vê. Como que tá a sua jornada espiritual? O que você descobriu até aqui? Quais são suas dúvidas?
deixa no comentário aqui do YouTube ou lá mesmo no Spotify. Se quiser mandar uma mensagem pra gente também no site, e-mail, fica à vontade, queremos conversar. Queremos conversar, queremos saber mais sobre como você interage, né? Uma curiosidade que eu tenho, que até foi o cantante que trouxe aqui pra gente, ele perguntou uma vez: em que momento os seus ouvintes ouvem o podcast? Aí eu falei, não sei ao certo. Então me fala aí, o que você faz quando você tá ouvindo o podcast? Você faz isso antes de dormir, na academia, correndo no parque, dentro do carro, indo pro trabalho? Me conta aí, conta pra gente nos comentários no YouTube, no Spotify também. É muito legal saber isso, né? Muito legal. Eu fico curiosa. E aí, o maior presente que você pode dar pra gente, se você gostou desse episódio, saiu melhor do que quando você começou a escutar, é indicar pra alguém. Envia. Dá uma propagada nesse episódio, no nosso trabalho, que isso nos deixa muito feliz e faz com que a gente produza cada vez mais, dá força para esse projeto. É isso. A gente tem que compartilhar o que é bom, gente. E a gente adora compartilhar o que é bom também. Trabalhos de amigos, compartilhar, por exemplo, livros poderosos que transformaram a nossa vida, que é outro tema legal pra gente trazer num próximo episódio também. Você gostaria de ouvir um episódio pra gente dissecar um pouco mais, por exemplo, sobre os 4 compromissos? Quem sabe, vamos ver. Então é isso. Até o próximo episódio, a gente se vê. Tchau, Gratidão, tchau. pessoal. Gratidão.